Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo em ordem por aí nesse calor. Hoje é dia 23, sabadão, 23 de setembro. Bom final de semana a todos. Esse vídeo deve ir ao ar domingão na hora do almoço. Tá? Eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao clube. Vamos lá falar sobre Magalu. Prestação de contas, pessoal. Magalu que essa semana foi especial para mim, porque ela perdeu os 2,48 e agora namora os R$2. Então a gente vai comentar sobre a performance mensal da Magalu e também mensal da Bolsa. Tentar trazer para vocês insights sobre esse tema, né? Como é que foi a repercussão, como é que está sendo, porque ainda temos essa última semana de pregão de setembro, como é que foi a performance dos ativos. Depois a gente migra aqui para a curva de juros, expectativa que eu tenho ainda de abertura, e essa abertura está impactando sim as empresas small caps, como a gente vai ver no mapa de calor do mês. E terminamos com a Magalu, que fechou aí a R$2,24. Vou falar sobre evento. Vou falar sobre cenário base, vou falar sobre alvos, como sempre, tá? E tentar trazer para vocês, pessoal, no vídeo de hoje, a parte do mensal, tá? Porque com o movimento dessa última semana, vamos ver aí se os 2,18, os 2,11, que fazem parte, tá, do meu principal cenário base, vamos assim dizer, 2018 a 2023. Esse é meu contexto importante para a companhia. Caso ela perca tais pontos, aí a gente vai trabalhar com outro evento da Magalu, talvez até voltando ao seu turnaround de 2016, certo? Que não era cenário base meu. Então, Brunão, a partir dos 2,48, pessoal, já erra na Magalu, tá? Não esperava a Magalu aqui próximo das mínimas da PEC dos benefícios, próximo das mínimas de 2022, tá? E agora volta ao principal evento que causou o suporte da Magalu. Agora ele volta aqui ao mês da greve dos caminhoneiros. Então o mercado hoje precifica a Magalu aos mesmos patamares da greve dos caminhoneiros de 2018, certo? A gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo. Sem mais delongas, pessoal, vamos lá para o disclaimer. Do disclaimer, convido a todos a se inscreverem no canal. Aqui é o Clube dos Dividendos, pessoal, mas também falamos sobre Magalu, sobre Via, sobre Cielo. Embora a Cielo tenha voltado recentemente a pagar dividendos, postei sobre ela hoje, nesse sabadão. Então considere se inscrever, sugerir também ativos que não necessariamente sejam de valor, ali, que paguem dividendos, porque a gente também põe na grade aqui e eu sempre estou lendo os seus comentários, certo? Feito isso, chame sempre um amigo aqui para ser inscrito do canal. O meu objetivo é, quem sabe, a gente consegue chegar até o final do ano a 200 mil inscritos. Sem mais delongas, pessoal, a gente parte para a curva de juros, vou começar com ela e aí a gente vai para o mapa de calor pelo fato de que, tá? No específico, tá? Idiosincrático aqui da Magalu, pessoal, eu achava que essa abertura de juros, embora tenha sido o cenário base meu, tá? Essa abertura tem um pouquinho ainda de fôlego, viu, pessoal? A curva de juros aqui pode chegar até os 11%, 11,25% ali a gente vai colocar, tá? Com abertura, e aí um pouco de cenário político, 2024, fiscal, sempre na Faria Lima, tá certo? Olhando bastante para essa curva de juros, estão abrindo mais um pouquinho. Eu acreditava que essa curva de juros impactaria, por exemplo, as construtoras, que subiram bastante no ano. Impactaria, por exemplo, as educacionais, que subiram bastante no ano. Tá? Mas, especificamente, o setor de varejo sendo aquele varejo Magalu, Pão de Açúcar, Carrefour e por aí vai, Açaí, esse pessoal todo ia performar razoavelmente bem, tá? Porque eles não aproveitaram a subida da maneira pela qual as educacionais aproveitaram e as construtoras aproveitaram com esse fechamento colossal de juros. Tá? Então, todo esse fechamento aqui, quem mais surfou foi construtora, quem mais surfou foi as empresas de educação. Beleza, pessoal? Não teve surf, vamos assim dizer, para varejo. Tanto não ciclo como ciclo ali, de certa maneira, não teve muito fôlego, tá? E aí, eu mostro para vocês aqui, principalmente, o mapa de calor. E a gente vai brincar com esse mapa de calor aqui, com início em setembro. Então, qual é a variação mensal? Para a gente olhar para outubro e esperar ali um movimento oposto ou uma continuação de tendência que eu tiro de insight aqui, pessoal. Meu primeiro insight deste mapa de calor, tá? Meu primeiro insight aqui desse mapa de calor é o seguinte, tá? Eu considero que, então, o setor cíclico de consumo cíclico, não sei se vocês estão conseguindo ler aqui em cima, consumo cíclico, tá? É o cara que mais apanhou. Dentre o setor de consumo cíclico, quem mais apanhou foi Magalu. Bom,
Temos aqui 18%. Quando nós vamos para os alimentos que tendem a ser um pouco mais resilientes, tá? Que é o não cíclico, apanhou também. Pecar apanha bastante, mas Carrefour apanha. Tá? A gente tem o açaí apanhando. As próprias frigoríficos aqui não foram tão bem. Eu estou posicionado em JBS, mas não foram muito bem. Beef, JBS, Marfrig, com bastante noticiário envolvendo principalmente Marfrig e Beef. Mas a gente não teve ali grandes oscilações. Destaque aqui para Brasil Foods. Tá? Então não tenho muito a comentar sobre esse consumo não cíclico. Tá? Mas sobre o consumo cíclico, aí sim, pessoal, porque é bloco. Todo bloco caiu e é o bloco que mais caiu. Por isso que está com o maior quadrante aqui, apesar de não ter o maior volume. E aí apanharam sim as construtoras, apanharam sim as educacionais, mas ainda mais empresas que já vinham apanhando, como por exemplo Magalu. Magalu apanhou pra caramba, 18%, pessoal, ainda não fechou o mês, mas essa é a oscilação, por exemplo, da Magalu. Então quero destacar essa parte de baixa. Quero destacar também uma surpresa, até pelo papo acho que de JCP, e talvez isso tenha segurado a bolsa abaixo dos 120, 122 mil pontos, que é o setor financeiro. Então o mês de setembro foi um mês ruim para o setor financeiro, tirando ali BB Seguridade, que cedeu muito em agosto, recuperou um pouco em setembro. Tá? Então esse seria o grande destaque, mas todo o resto, pessoal, o setor como um todo cai. E tá aqui também os shoppings, não sei porquê, mas os shoppings também caíram, mas não é tirando o Multiplan. Até o Banco do Brasil cedeu aqui 0,27, então talvez o papo de JCP tenha influenciado o setor em específico. Tá? Agora, o que mais se beneficiou e pode ser aqui um trade também para outubro, pessoal, é o setor de utilidade pública. Então chama atenção, antes de falar da Magalu, tá? O setor de utilidade pública de fato é um setor que tem o macro cada vez melhor. Ou seja, Selic caindo, inflação subindo nesse momento. Tá? Ou estabilizando, no mínimo, para ser otimista. Tá? Então, esse é o setor, pessoal, que talvez apareça aqui, não necessariamente com oscilações aqui bacanas, como 6% da Engie, como 6% da Sabesp, tá? Mas devagar e sempre, como a Engie aqui, 1,82 no mês, ou seja, batendo facilmente aqui o CDI. Tá? Batendo facilmente o CDI e inflação. Então, acho que esse setor tende a bater todas as métricas aqui de renda fixa. Setor, então, de utilidade pública. Não tem nenhum noticiário no governo que impede. Já o setor financeiro tem essa amarra aí do JCP até isso ser solucionado, se vai cair o IRPJ, se vai extinguir aí o JCP, etc. Eu acho que tem bastante água para correr e aí libera o financeiro. Então, financeiro e utilidade pública são os caras que mais devem rodar bem o financeiro pós-JCP, então vamos esperar isso. Tá? E commodities foi muito bem. Commodities foi muito bem. Então, Petrobras subiu 6,5%. Vale, cadê ela? Tá por aqui. Vale. Não sei porque a Vale não está por aqui. Tá, mas aqui. Vale subiu 4,49%. Suzano subiu 10%. Klabin subiu 5,5%. Tá? Então, empresas conectadas a dólar, empresas conectadas a commodities foram muito bem. Tá? O meu medo em relação a esse bloco, que é o bloco que sustentou o Ibovespa para não ceder, por exemplo, aos 115, 116 tão facilmente, tá? O problema é recessão. Tá? Quem está apostando em recessão tem que olhar com carinho com esse cara aqui, com certo, faz um hedge, né? Talvez comprar ouro junto com a mesma compra dessas empresas cíclicas de commodities. Né? Você se defende de uma recessão no ouro e você aporta em commodities, esperando aí uma China voltando a crescer forte, ou talvez um no landing, né? Os Estados Unidos simplesmente não aterrissando e continuando aí a pujança, e a Europa segurando as pontas, ninguém quebrando, como foi, por exemplo, em 2011 e 2012 com Grécia. Tá? Então, esses são os principais insights, pessoal. Aqui eu vejo utilidade para fechar, então utilidade pública eu vejo só ganho. Tá? Sinceramente, eu vejo só ganho em utilidade pública, olhando para o macro e para a condição das empresas, para o valuation das empresas. Tá? Depois eu olho para o financeiro com uma amarra sendo o JCP, o IRPJ. Vamos dar uma olhadinha como que vai ser aqui o impacto, o tamanho do impacto, se isso vai ser neutro mesmo, como a Fazenda está falando, ou se vai ser, ou a Faria Lima vai interpretar como negativo. Tá? E a oportunidade de você surfar uma próxima onda, tá?
nas small caps está se formando depois da subida no primeiro semestre. Tá? Small caps como Exetec, small caps como Cyrela, Edux, própria MRV. Cogna não posso dizer muito, né? Mas principalmente as construtoras e educacionais, pessoal, estão dando a segunda chance, né? Um novo patamar de desconto. Já as varejistas cíclicas e não cíclicas, pessoal, elas não subiram. Então elas estão apanhando ainda. Você ainda está vendo o seu patrimônio deteriorar e ainda está num super desconto, vamos assim dizer, não aproveitando qualquer que foi, né? Esse corte de juros por hora de 1%, somado às duas reuniões. Beleza, pessoal? 1% somado às duas reuniões, de 3,75 para 12,75. É isso mesmo. Bacana? Quando eu olho para a variação anual, tá? Quando a gente olha para o ano do Ibovespa, e aqui me perdoem, pessoal, não sei se é year to date ou se é nos últimos 12 meses. Me perdoe, tá? Eu não vou conseguir aqui identificar para vocês. Eu creio que seja year to date, ou seja, 2023. Nós vemos então que Edux é uma das empresas que mais sobem. Uma aposta de feita, né? Tanto FIES como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, são dois grandes planos de governo aí que ajudam, incentivos que ajudam bastante o setor. Mas vejam que no ano, tá? Nós temos aqui a bolsa, de certa maneira, indo bem, tá? E não indo mal. Os descontos no ano, que estão gritantes, estão aqui, ó. Por exemplo, duas bem descontadas, e uma delas eu vou falar hoje. Pets cai 20% no ano, de um 2022 ruim. Magalu cai 18%, de um 2022 ruim. Tá? Então aqui está uma oportunidade. Lojas Renner cai 30%, de um 2022 péssimo. O próprio Grupo Soma, que eu tenho em posição, 34% de queda. Tá? Então olhar para esse tipo de movimento e também fazer conexão com o micro, tá? Como é que está o setor, como é que está a empresa, e o macro, como é que está juros, inflação, crescimento, tá? É importante. Tá? E eu vejo que sim, o maior risco está nessas empresas aqui, pessoal. É o maior risco. Talvez estudar a Vamo também, cai bastante esse ano aqui. Tá, a Arezzo performou até que bem, segurou as pontas aí, não sei se é uma grande oportunidade, mas circulo aqui para vocês. A Alpa, né, caindo 46%. TVC caindo 50%. Então, quando a gente usa esse mapa de calor para fazer análise, pessoal, de descontos, né, e de performance nos últimos 12 e no último mês, a gente vê que, por exemplo, o setor de consumo cíclico, tá, especificamente varejo, está apanhando. Muito. Educação e construção civil tá bem na foto. Tá? Não tá ruim, não. Certo? Aí sim, umas mais, outros menos, no setor de educação e construção civil. Aí sim, pessoal, porque é um micro. Tá? Você olhar para uma Exetec, olhar para uma Cyrela, são as duas principais, muito interessantes, boas companhias, estão subindo pra caramba. Se você olhar para o construção civil básica ali, a Cury, a Direcional, estão indo muito bem, muito melhor do que Tenda, por exemplo. Tem a parte de stock picking, a parte de estudo de fundamentos. Mas de grupo, tá, de setor, de fato, o setor aqui de consumo cíclico, a gente olhar para vestuário, tá, e varejo de maneira geral, tá apanhando muito mais. Então segmentou do Icon, a gente segmentou esse ano aqui, sem dúvida nenhuma, o que é varejo, tá, do que é educação e construção civil. E era um trade super simples, né? Com a eleição, com o resultado da eleição, era um trade simples. FIES e Minha Casa Minha Vida. Né? Mas enfim, pessoal, nem sempre o simples é mole, é fácil. Tá? Então a abertura de juros eu acho que ainda acontece, pessoal, até pelo calendário político. Tá? Essa abertura de juros, vamos lá para o gráfico da Magalu agora, não era, na minha visão, uma abertura que impactaria os preços, mas impactou. Tá? A Magalu volta, pessoal, não só as mínimas aqui da PEC da transição, PEC dos benefícios, kamikaze, lá, eleitoral, como também invade novamente o mês da greve dos caminhoneiros. Tá, aqui é 2018. Então, para mim, novamente, não faz sentido a Magalu estar aqui, seja por juros, seja pelo até o fator micro, tá? Não acreditando ali o mercado que ela volte a ter a realidade que ela tinha, por exemplo, em 2018. Tá? Então, para mim, não faz muito sentido, porém, preço é o que mais importa e o mercado é soberano. Portanto, pessoal, o que eu vou trazer aqui? O alvo continua sendo 5,30, 5,89, principalmente ali a região dos 5,89, tá? Ali para mim é alvaço, é super alvo para a companhia, tá? Continuo acreditando nesse alvo. Qual é o problema? Que o curtíssimo prazo vai ficando médio,
tá? E você não recebe dividendo e o carrego tá caro. Você viu ali quando tá subindo uma utilidade pública e deve continuar a subir. Quando tá pagando ainda renda fixa, tá? Então você carregar a Magalu tem que ser algo necessariamente para bater ali o CDI, para bater a inflação, para bater uma utilidade pública, algo de mais do que curto prazo, tá? Pessoal, pensando aí que você aporta mensalmente, você vai conseguir ali ter um retorno muito mais expressivo do que as outras categorias que eu acabei de falar, por exemplo, um pouco mais de tempo, tá? Então, agora, pessoal, 2,18, 2,11, tá? Que são pontos da greve dos caminhoneiros. Voltamos ali e pontos também da PEC da kamikaze eleitoral ali que fez a mínima em 2022. Depois, pessoal, é o vermelho. Então, você que apostou no vermelho, na setinha vermelha, você está agora muito próximo de vencer a batalha, né? 1,96, 1,79, 1,62. São os alvos que eu tenho e o stop mensal, né, de quem compra o suporte da greve dos caminhoneiros, tá aqui embaixo em R$ 1,46. Tá? Ali é o stop mensal. Tá certo, pessoal? Ali é onde eu acho que vai ter uma estopeira e os preços vão correr rapidinho, tá? Vão correr rapidinho aqui para a faixa dos 1,29, 1,19, 1,10 e quiçá para 2016, que são essas faixas aqui do 81 centavos e 73. É cenário base meu, pessoal? Não. O vermelho inteiro não é cenário base meu. 1,96, 1,79 e 1,62. Mas eu já errei, tá? Nos 2,48. Para mim, a Magalu não passava, um pouquinho mais abaixo. Acho que 2,48 tá mais ou menos aqui embaixo. Fechamos em 2,24, né? O meu cenário máximo de queda era 2,48. Estamos em 2,24. Tá? E tocamos ali em 2,18 na semana. Então não é um cenário fácil. Tá? Eu ainda considero o alvo final para Magalu a cauda de 2020. Então março de 2020 é ali o alvo final. Toda essa região aqui para mim, a Magalu tende a não conseguir vencer, porque a realidade de 2021 já não vai se repetir, pelo menos na minha opinião, seja por concorrência, chinesas, Mercado Livre, etc., seja por juros. Não vamos ter mais 2% de juros. Tá? Então, essa faixa de preço aqui para mim não faz sentido também. A Magalu vir. Tá? Para mim é como se a Magalu, por exemplo, tivesse um price action nessa magnitude aqui. Ó. Tá? Então, ela parou aqui. Certo? Então, 10,81 é o alvo máximo que eu tenho para ela. 8,85, 7,98, 7,10, 5,86, 5,30. Certo, pessoal? Então, um vídeo pesado, né? Infelizmente, a Magalu não respondeu da maneira pela qual eu esperava que ela responderia. Então, o gráfico semanal é esse gráfico, que era que eu sempre compartilhava com vocês. Então, o vermelhinho começa a ganhar corpo. Parabéns para você que apostou no vermelho, tá próximo, né? Os últimos guardiões aí, tá? Que já não eram cenário base meu, mas são guardiões, estão na telinha para vocês, que é o 2,18 e o 2,11. 2,18 já bateu, tá? Então, 2,11 tá com carinha aí que já vai bater na semana que vem. Tá? Fechamento aí de setembro. E o meu ponto, 2,48, foi vencido exatamente nessa semana. Tá? Então a semana foi a semana que, opa, Brunão, errou, cara. Não seguramos ali, tentamos, pós-resultado. Tentamos aqui também, ó, cauda, e não. Quem venceu foi o vermelho. Então o preço, pessoal, é soberano. Esses são os alvos que eu tenho aqui para vocês. Passou o 2,11, né? Não tem mais o que olhar para 2022, tá? O alvo ainda continua sendo 5,70, 5,80, tá? Mas agora a gente já não tem, inclusive já não tem mais esse alvo aqui porque rompemos essa mínima. Bacana, pessoal? É isso. Sem mais delongas, então, um grande abraço para vocês, um ótimo domingão. Tchau, tchau.